de 7 para 14. Então, pela corrente, esse campo seria multiplicado por 2. Então, de 9 passaria a 18. Mas a distância triplicou, tá vendo? De 2 passou para 6. Então, pela distância, o campo é dividido por 3. Tá? Então, pela corrente dobra, pela distância divide por 3. Então, 9 vezes 2, 18, dividido por 3 dá 6. Então, a resposta correta é 6 tesla. Tá? Vamos agora para a sexta questão, né? Faltam 4, contando com essa. Alguém subiu 14 posições, eu não vi quem foi, não deu tempo. Uma partícula de carga negativa penetra no plano da tela em um campo magnético uniforme que aponta para cima. Então, uma carga negativa, não pode esquecer que a carga é negativa, ela está entrando no plano da tela. E o campo magnético é para cima, na vertical. Para onde que está a força? Tem que lembrar da regra da mão aí, a mão direita. Lembrando que o polegar vai na direção da velocidade da carga e os dedos da mão vai na direção do campo magnético, né? E aí a força vai estar saindo da palma da sua mão se a carga é positiva e vai estar entrando se a carga é negativa. De novo, as respostas foram bem distribuídas, né? Ó, se a velocidade é para dentro, coloca o polegar, né, da sua mão direita, né, no sentido aí de estar penetrando, está entrando no plano da tela. E o campo magnético aponta para cima, né? Então, os seus dedos da mão direita vão estar voltados para cima. Se você fizer isso com a sua mão, você vai ver que a palma da sua mão está voltada para a direita, né? Então, se a carga fosse positiva, aí teria uma força empurrando essa carga para a direita. Mas como a carga é negativa, então a força aponta para a esquerda, para o outro lado. Tá? A resposta é essa amarela aqui. Ó. Força magnética sobre ela aponta para a esquerda, porque a carga é negativa. Tá? Mais uma questão igual a essa aí. Uma partícula positiva agora se move para cima em um campo magnético uniforme, tangente ao plano do quadro para a direita. Tá? Então, a partícula ela vai para cima, na vertical para cima, e o campo magnético aponta para a direita. Para onde que está a força? Polegar na direção da velocidade, ou seja, na vertical para cima, e a ponta dos dedos, né, dos outros dedos, tangente ao plano do quadro, ao plano da tela, né, para a direita.
Agora vocês acertaram bem aí, né? A maioria acertou. Ó, velocidade na direção para cima, né? Vertical para cima. E os outros dedos para a direita, né? Os outros dedos da mão direita apontando para a direita, porque é a direção do campo magnético. Então a palma da sua mão está voltada para a tela, né? Significa que a força magnética está entrando na tela. Como a partícula é positiva, então a força magnética está entrando no plano da tela. Tá? Então essa é a resposta aqui, ó. A força magnética sobre a carga, sobre a partícula, que é uma partícula positiva, aponta para dentro do plano da tela, tá? De acordo com a regra da mão direita aí. Penúltima questão. Larissa subiu 10 posições. 8 de 9 agora. Se há um próton e um nêutron se movendo em um campo magnético, essa é de verdadeiro ou falso, tá? A força sobre o nêutron pode ser maior ou menor que o próton. A força sobre o nêutron pode ser maior do que sobre o próton? Sim ou não? Na verdade, essa questão aí a gente já discutiu, né, numa outra anterior. Se vocês prestarem atenção, a resposta fica bem mais fácil aí. Você tem um próton e um nêutron, os dois no campo magnético lá, se movendo no campo magnético. Existe alguma chance da força sobre o nêutron ser maior do que sobre o próton? Sim ou não? Essa aqui é bem mais fácil, né? Primeiro porque só tem duas opções, né? E depois, né, como a gente está falando aqui do nêutron e do próton, dentro do campo magnético, a gente sabe que o nêutron não tem carga elétrica. Então a força no nêutron vai ser sempre zero. Tá? Então, na pior das hipóteses, o que você vai ter é uma força zero em cima do próton também, e aí as duas são iguais. Tá? Então a força sobre o nêutron nunca é maior do que sobre o próton. Tá? Então, essa afirmação que é dada aqui no enunciado é uma afirmação falsa. Tá? Não tem como a força sobre o nêutron ser maior do que a força sobre o próton. Aliás, até porque não existe força sobre o nêutron. De novo, verdadeiro ou falso, tá? Essa também é fácil. Dois fios retilíneos e paralelos conduzindo correntes elétricas em sentidos opostos sempre serão atraídos um pelo outro. Verdadeiro ou falso? Correntes em sentidos opostos. Tem atração ou repulsão? A resposta certa é falso, né? Não tem atração, tem repulsão. Aliás, em sentidos opostos tem repulsão, né? Se você tem dois fios paralelos conduzindo corrente, eles vão ser atraídos se as correntes estiverem no mesmo sentido. No dia que eu falei sobre isso para vocês, eu lembrei, né, que no caso das correntes elétricas acontece o contrário do que acontece com cargas elétricas paradas, né? No seguinte sentido, no caso das cargas elétricas paradas, se elas forem de sinais opostos, elas se atraem. Se elas forem de mesmo sinal, elas se repelem. Para correntes elétricas acontece o contrário. Correntes iguais, ou seja, no mesmo sentido, se atraem e correntes em sentidos opostos se repelem. Tá? Então a resposta para essa pergunta é falso. Se as correntes estão no mesmo sentido, você tem atração, e em sentidos opostos, que é o que é dado aqui no enunciado, você tem repulsão, não atração. Então essa é uma afirmação falsa, tá? Que agora acabou, né? Já foram 9. Apareceu o pódio aqui.
Milena, Alain. Ingrid. O relatório vai demorar para abrir, vou deixar para abrir depois. Depois, se vocês quiserem ver, eu posso enviar para vocês conferir, tá? Mas aí é isso aí, tá? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, estou à disposição aqui. Se não, por hoje é só, tá? Eu vou lançar a nota de vocês assim que eu conseguir, tá? Eu vou ver se eu consigo lançar a nota até domingo, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá? Vou tentar. Se eu não lançar até domingo, eu só vou conseguir lançar a nota lá na outra semana, sem ser a semana que vem a outra, tá? Então, procurem olhar lá no acadêmico, no acadêmico na segunda-feira, na terça, se não tiver lançado, só na outra semana. Beleza? Abraço para vocês aí, bom dia, tá? Vou parar de gravar aqui.